vamos receber Leonardo Navarro. Leonardo Navarro é um rapaz lindo, maravilhoso, uma pessoa magnífica, que vai nos contar que através das suas experiências muito doloridas, ele criou uma metodologia fantástica. Conhece síndrome do pânico, depressão, ansiedade? Você já ouviu falar disso? Ah, com certeza já, né? Conhece alguém que vive essa história? Ah, então você pode compartilhar esse vídeo. Leonardo Navarro é um terapeuta. Através das suas experiências, ele criou uma metodologia, o projeto Renascer. Esse projeto é uma ação social e você pode colaborar compartilhando essa entrevista maravilhosa ao vivo no nosso canal para você e para muitas outras pessoas. Aqui, ó, no Simplesmente Marta. Vem! Olá, nossa quarta-feira especial com Leonardo Navarro. Eu já apresentei previamente, mas agora eu quero que você conheça esta pessoa linda. Sabe aquela pessoa que recebeu um limão e fez uma limonada espetacular? Então, é o Leonardo Navarro. Ele vai contar para você tudo que ele conquistou como ser humano e como profissional. Seja bem-vindo, Leonardo. É uma alegria ter você aqui conosco, que te conheço há quantos anos, não é? E sei muito bem da tua história, do teu progresso. E eu quero que você se apresente para o nosso público agora. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Marta. Bom dia a todos. Boa tarde ou boa noite, né? Vai saber o horário que as pessoas vão assistir. Isso. Mas obrigado pela oportunidade, obrigado por me dar esse espaço para poder compartilhar um pouquinho da minha história e um pouquinho do que aconteceu ao longo desses anos. E espero poder contribuir com todos vocês. Espero que de alguma forma vocês sejam impactados também, assim como outras pessoas já foram. Leonardo, conta um pouquinho para nós de você, da sua história, o que você quiser compartilhar, que você acha que é importante, que as pessoas possam usar como uma ferramenta, inclusive, aprender isso. Conta Sim. um pouquinho de você para nós. Bom, hoje eu sou terapeuta, né, atuo desde 2016. Tenho um projeto chamado Grupo Renascer Pânico e Depressão, que é um projeto social, né, voltado para pessoas que têm transtornos ansiosos e depressivos. Nesse projeto eu disponibilizo um método que eu desenvolvi, que chama Método Renascer, e também sou estudante de psicologia. Bom, vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem por que eu cheguei nesse ponto, né, como eu cheguei. Eu vou dividir isso em 4 fases, praticamente, para ficar mais fácil o entendimento. Então, eu começo na fase da infância e da adolescência, onde eu sempre tive uma preferência por questões da outra geração, vamos dizer assim. Eu sempre fui à frente da minha geração. Isso trouxe um traço de personalidade mais forte, um traço de personalidade um pouco mais incisiva. E, naturalmente, ali eu começo a traçar um caminho, né? Eu tive muitas experiências na vida, né, na minha adolescência, na minha infância, com esse contato que eu tive com as pessoas mais velhas, sempre com uma geração à frente. Eu acabei tendo, né, um contato com drogas, com bebidas, e isso traçou, né, um caminho muito difícil na minha vida, traçou uma personalidade muito complexa e me trouxe algumas características do meu comportamento que eram realmente destrutivas. Além disso tudo, de toda a fase de adolescente, né, infância, quando eu entro ali na fase adulta, eu passo por novas experiências. Essas experiências estão relacionadas com falências, né? Eu passei por 4 falências financeiras, sendo uma delas aos meus 27 anos, em mais de R$ 600 mil. Esse foi um dos maiores impactos. Sim, esse foi um dos maiores impactos que eu tive na vida, em termos de emocionais, né, em termos emocional, desculpa. E realmente ali provocou em mim aquilo que já estava acontecendo por decorrência das minhas escolhas. Mais ou menos no ano de 2010 e 2011, eu comecei a ter meus primeiros sinais ansiosos, né? A gente acha que a ansiedade é uma coisa que de repente aparece na nossa vida sem motivo algum, mas eu quero contar um pouquinho dessa minha história justamente para poder
contextualizar tudo isso. O fato de eu abusar de drogas, abusar de bebidas, ter uma vida extremamente não regrada, né? Isso provocou uma condição, né? Trouxe uma condição ansiosa e no ano de 2010, 2011 eu comecei a ter os primeiros sintomas assim fortíssimos, como vertigem, comecei a ter problemas sérios de concentração, a irritabilidade se tornou algo muito presente na minha vida, o temperamento se alterou. E ali já estava mostrando que algo maior estava por vir, ou seja, a síndrome do pânico, que foi um quadro que eu desenvolvi, né, no ano de 2013, ele já estava no caminho, sendo construído através desses meus comportamentos. Eu era empreendedor nessa época, eu tinha 20 e poucos anos, tinha um restaurante e cuidava de 12 funcionários, 14 funcionários, tinha 12 colaboradores, era uma vida muito estressante. E aí é um banquete, né? Um banquete para ansiedade. Eu me lembro até que a primeira vez que eu fui fazer um exame, o médico falou, cara, você está com um estresse acima do limite, né? Pela sua idade, você deveria estar diferente, não é para ter tanto assim. Então, ele me indicou uma medicação, aquela coisa, mas eu não tratei a causa. Eu não fiz os traços, eu não fui tratar a fonte, eu não fui tratar o problema, e a ansiedade simplesmente continuou se manifestando. E eu, como rota de fuga, como não sabia o que era, obviamente a gente não é obrigado a saber disso, a gente não nasce sabendo disso, eu acabei potencializando aquilo que eu já sabia: droga, bebida e fuga no trabalho. Naquele momento tudo estava acontecendo, tudo estava potencializando, e eu resolvi dar um passo diferente no meu trabalho, e foi aí que veio a falência. Foi aí que eu joguei 6 anos de história em um mês no lixo, né? E entrei num colapso emocional muito forte. Mas quantas transformações, né? Depois disso. Muitas. Eu estou fazendo um resumo assim bem básico só para as pessoas entenderem dos impactos, né? Então, assim, naquele momento eu desenvolvi uma fobia, um transtorno de estresse pós-traumático muito forte, e essa fobia me impedia de sair. Então eu não conseguia sair de casa, né? Eu fiquei com medo, isso porque eu comecei a ser ameaçado e teve uma série de consequências que eu tive decorrentes dessa falência que ocorreu no ano de 2012, no final de 2012 para 2013. Eu tinha 26 para 27, eu completei 27 anos em fevereiro de 2013. Eu era muito novo. Jovem, né? Jovem. E esse impacto na minha vida, ele me deu um novo rumo, uma nova direção, né? Ali eu entendi, de fato, muitas coisas, a dor emocional, o fato de você estar dentro de um conceito numa sociedade, né? Eu sempre tive projetos filantrópicos, né? Eu vi que até uma das perguntas é sobre o Renascer. Poxa, você entrega tanto, né? Então, assim, eu sempre participei de projetos filantrópicos e, de repente, eu saio do céu para entrar no inferno e realmente eu virei o diabo na cidade. Eu fui questionado por muitos e, na verdade, eu só queria fazer algo de bom, sabe? Eu só queria, na verdade, fugir daquela minha dor, mas proporcionar para a cidade algo que fosse melhor. Enfim, tudo desmoronou na minha vida. E aí eu fui parar em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu saí daquele estímulo que era muito prejudicial, porque como eu tinha muito medo, muita fobia, eu não estava saindo de casa, aquilo me torturava. Então eu ficava o tempo todo com picos de pressão, com 27 anos, com picos de pressão, com sintomas muito agravantes, então irritabilidade no último, eu estava muito mal. Em São Paulo eu saí desse estímulo, claro, eu carreguei o problema, mas eu saí desse estímulo todo aversivo. Só que quando eu cheguei em São Paulo, tinha alguém que já estava esperando para se manifestar. Desse período de 2010 até o final de 2012 para 2013, eu tive pequenos ataques de pânico. Eram sinais que eu ignorava, né? Alguns eu não me recordo, que quem me recordou foi minha ex-esposa, minha ex-namorada, a mãe do meu filho, quando ela me disse que, na verdade, assim, tinha dias que eu estava sentado e de repente eu saía correndo do nada, achando que eu ia infartar, sabe? E eu não me lembro disso. Mas ela lembra, ela falava, era estranho, porque do nada você levantava e falava, nossa, eu vou infartar, e saía correndo, como se aquilo fosse ajudar. Um estado modificado, né, de consciência naquele momento. Justamente, eu queria me livrar daquilo e eu saía correndo e tal.
E aí, no ano de 2013, eu chego em São Paulo, eu saio desse estímulo e a síndrome do pânico entra. E aí eu comecei a ter as manifestações da síndrome do pânico. Inicialmente eu não entendia, porque eu lembro que a primeira crise eu estava num restaurante lá na Vila Olímpia, de repente eu comecei a passar mal, falei, acho que eu vou morrer. E dentro de um bar, né, dentro de um restaurante, eu falei, mas não faz sentido. E eu comecei a suar frio, eu comecei a ter palpitação, e aí eu saí lá de dentro e melhorei. Eu não fazia ideia que era síndrome do pânico isso. E aí eu comecei a desconfiar dessa situação. Ainda usava drogas. Em 2013, nesse começo de 2013, eu ainda usava drogas. Só que aconteceu, eu passava a noite me drogando e no outro dia eu tinha sérios problemas com as crises. Em determinado momento tive que fazer uma escolha. Eu procurei um médico, o médico me deu o diagnóstico, me passou remédio, tomei o remédio, comecei a fazer o tratamento e fiz uma escolha. Ou eu continuo nesse mundo, ou eu começo a reverter minha vida. E daquele momento em diante, já se passaram 7 anos, e nunca mais usei nada. Aí eu comecei a modificar minha vida de fato. Resolvi tratar a síndrome do pânico e entender aquele transtorno que estava acontecendo. Voltei Você a tomou uma treinar. decisão, né? Sim, uma decisão. E a decisão é o seguinte, eu saí de tudo que era estímulo, mudei minhas amizades, eu cortei muitas coisas porque era necessário fazer isso. Né? Não adianta a gente querer mudar e permanecer no mesmo ambiente, isso não vai funcionar. Então eu cortei tudo que eu precisava e comecei a cuidar de mim. Voltei a treinar, porque eu sempre fiz lutas, eu comecei no ano de 2007 e voltei a fazer luta novamente no ano de 2014. Entrei nesse ritmo gostoso, nesse ritmo de luta, de autoestima, né? Porque você começa a melhorar seu corpo, você fica bem, mas ainda tinha uma crise por dia, o pânico ainda estava ali comigo. E eu era limitado, eu não conseguia dirigir longas distâncias, eu não conseguia ir para shoppings, restaurantes sozinhos eu não ia, dormir sozinho era muito difícil. Eu tenho 1 metro, você já me conheceu, eu tenho 1,93 m e eu tinha medo de dormir sozinho. Eu tinha medo de acontecer alguma coisa. Eu dou risada hoje, mas pelo amor de Deus, não estou desrespeitando a dor. Só você sabe o sofrimento, né? Sim, sim, né? Aquele riso do desespero, né? Então, assim, era muito castigante. Em 2014, eu conheci uma terapeuta. Essa mulher é uma mulher fantástica. E ela me trouxe uma nova perspectiva sobre o que era a síndrome na minha vida. Foi aí que eu comecei a olhar para um novo contexto onde eu associava comportamento, escolhas, e não somente o transtorno que chegou para derrubar a minha vida, mas eu comecei a olhar para um outro contexto. E nesse contexto, ela percebeu que havia uma característica no meu comportamento que era muito destrutiva, e eu optei por cortar. Só que aquela história, antes de tirar os pilares, você precisa entender se aquele pilar que te faz mal não é a sustentação do prédio, né? E eu tomei a decisão. Pois é, nessa decisão que eu tomei, eu tive um colapso emocional. Eu não digo que foi uma tentativa de suicídio, eu tive um colapso emocional e eu falei, eu vou tirar minha vida. Porque foi tão forte para mim se desfazer daquela situação que na hora eu resolvi que eu iria fazer isso. Foi um momento. A sorte é que eu tinha uma pessoa, eu estava namorando novamente, todas as minhas fases tinha uma mulher especial ao meu lado, e ela me segurou. Ela me convenceu do contrário. Uma pequena moça de 1,65 m, eu acho, se tornou uma gigante. Uma grande moça de 1,65 m. Se tornou uma gigante na minha frente. E ela, com todo carinho, acolhimento e amor, ela conseguiu me convencer que aquilo era o momento que iria passar. E, de fato, eu estava determinado a fazer aquilo. Foi um momento muito diferente, eu me lembro muito bem dele, da dor que eu senti profunda, a ausência de esperança foi muito grande, era como se meu futuro não existisse mais, ou seja, a minha vida acabou nesse momento. Ali foi um momento muito marcante e me ajuda muito a lidar com a situação hoje em dia, toda essa experiência, né? Enfim, fui 2 dias depois na terapeuta, conversar com ela, e aí a gente fez um atendimento e ela me acolheu muito bem, ela conversou comigo e ela me potencializou. Ela falou, você é forte mentalmente, porque você superou isso e outras situações que ela já havia falado, e aquilo entrou na minha cabeça e me deu um despertar que eu falei, nossa, fantástico. Realmente, eu não vou perder para isso. Eu não vou morrer por causa desses transtornos. E aí eu tomei a decisão
que hoje, obviamente, é responsável por todo esse projeto, por tudo que eu estou fazendo, mas também foi uma decisão bem estúpida na época. Eu larguei a terapia e larguei o remédio. E falei, quer saber, eu sou forte, eu vou vencer isso sozinho. Ou seja, eu tinha uma crise por dia, eu passei a ter 4 crises por dia. Eu imagino. Foi uma decisão extremamente equivocada, mas que, ao mesmo tempo, ela foi importante para toda essa construção. Então, ali, eu comecei a ter muitas crises. Eu comecei a ter 3, 4, 5 crises todos os dias. Era o tempo todo sofrendo. E aí, o que acontece? Eu me lembrei, nessa época, que eu tinha lido, em dezembro de 2013, uma matéria de um psicólogo que trabalhava com tratamento alternativo para a síndrome do pânico. E ele falava lá no depoimento dele, lá no texto dele, e ele falava assim, o mais importante é a pessoa observar o dia dela. Esse é um dos pontos mais importantes. A gente trabalha isso aqui, ele não dava as ferramentas, ele só falou isso. E eu lembrei dessa história. E eu falei, quer saber? Vou fazer um diário. E foi quando eu comecei a escrever. E aí eu comecei a escrever sobre minha rotina, meu dia, e eu comecei a entender tudo que estava por trás dos meus ataques. Que coisa fantástica, né? Né? Nada acontece por acaso, tá vendo? Não, nada. Isso é fantástico. Assim. Foi realmente uma história muito legal. Eu consegui salvar ainda, eu tenho até a imagem aqui. E aí eu comecei a escrever sobre o meu dia e tal. E à noite, que eram as minhas piores crises, eu falava, o que eu vou fazer? Eu só tinha um Rivotril. Então, qual era a minha ideia? Eu ficava ali aguentando 20, 30, 40 minutos sofrendo muito. Se eu percebesse que ia passar e eu não ia vencer, eu tomava várias doses de Rivotril e apagava. Para acordar no outro dia e ter que trabalhar. Era assim. Só que um dia eu falei, cara, não tá dando certo, eu vou começar a escrever também na hora da crise. E eu comecei a escrever na hora da crise. Então, na hora da crise, eu comecei a anotar. Botava data, horário e começava a anotar. Estou sentindo dor no peito, estou sentindo isso, meus pensamentos são assim. E eu comecei a anotar. Nos outros dias, o que eu fazia? Na hora que começava a me dar crise, eu lia. Falou, peraí, já estou vendo semelhança do ataque de ontem para cá. Aí eu falava, eu não vou morrer. Porque sempre nas minhas crises eu achava que eu ia morrer, que a maioria das pessoas é assim. E eu comecei a fazer esse banco de dados. Num determinado momento, esse processo racionalizou minha cabeça. E aí a coisa funcionou. Porque em setembro eu tenho até esse registro, que foi o único registro que eu consegui salvar, porque eu fiz a publicação em 2015, depois eu chego nessa parte. Eu já estava melhorando. A minha anotação, que foi de um pico de crise que eu tive no despertar da madrugada, que era muito comum, eu já relato que eu estou me sentindo melhor. Ou seja, as tonturas já não são tão fortes, a arritmia já não é tão forte, o medo já não estava tão grande. Porque ao mesmo tempo que eu fazia o diário de manhã e percebia, pô, eu ia trabalhar, eu passava e tomava um caldo de cana em jejum. Aquilo me dava, assim, consumia minha energia. Eu não entendi e começava a ter crise até o trabalho. Eu não entendi o porquê. Só que quando eu comecei a fazer o diário, eu comecei a prestar atenção e falei, pô, todo dia eu tomo caldo de cana e eu passo mal. Então eu falei o seguinte, eu não vou tomar caldo de cana. Passei direto e fiquei bem. Eu falei, ó, o caldo de cana tá me estimulando. Então eu comecei a cortar o estímulo, pessoas, alimentos, fui vendo através do diário. E nas anotações dos sintomas, eu lidava com a crise. E mais ou menos no final de 2014, entre novembro e dezembro, eu já não tinha mais crise de pânico. Eu já estava controlado, ainda com medo, né? O medo sempre presente, mas controlado. Ainda inseguro de sair, aquela coisa, mas já não tinha mais crise. E sem a medicação. Já era um passo gigante, né? Já era um passo gigante, e mais uma vez minha vida mudando, e eu caindo de novo, aquela coisa toda. Em 2015 foi quando a gente se conheceu, eu estava trabalhando com marketing, né? E aí, naquele determinado momento, aprendendo sobre toda essa história, muito conhecimento, muitas pessoas boas ao meu lado, uma outra atmosfera, outros valores, o que era mais fantástico ainda. Então, naquele momento, eu começo a ter contato com as redes sociais, eu começo a me aprofundar nisso. Eu não fazia ideia do que eu tinha criado através dessas técnicas. O síndrome do pânico, para mim, foi só uma passagem e eu estava seguindo minha vida. Mas eu estava nessa coisa de mudança, né? Então, através ali do trabalho que eu desenvolvi com o Rafa,
Eu aprendi muito sobre PNL, eu aprendi sobre mudanças de vida, aprendi sobre organização, aprendi muitas coisas ali dentro daquele meio. E um dia, no dia 15 de agosto de 2015, eu estava navegando na internet e resolvi entrar numa página e estava falando sobre síndrome do pânico. Ali a história começa. E eu fiz aquela publicação que eu até te marquei na época, você lembra? Então, fiz a publicação, relatei o que havia acontecido comigo, relatei os sintomas e, para minha surpresa, aquilo teve uma certa repercussão. Uma das pessoas que comentou nesse post que eu fiz, ela me colocou num grupo. E nesse grupo, que chamava Um Ponto e Uma Vírgula, tinham pessoas desse universo dos transtornos mentais. Então, ali tinha gente com TAG, tinha gente com depressão, tinha gente com síndrome do pânico, tinha borderline, e as pessoas se comunicavam entre elas. E me colocaram ali para que eu pudesse trazer aquelas duas ferramentas que eu cito no texto e pudesse, de alguma forma, dar o meu depoimento. E aquilo começou a tomar uma certa proporção. E eu comecei a ajudar essas pessoas, e aí eu começo a entrar nesse universo. Até aqui, tranquilo? Acho que eu falei demais, hein? Tá, que excelente. Então, eu vou dar seguimento. E aí, eu vou e começo a ajudar essas pessoas, a conversar com essas pessoas. Nesse processo, eu comecei a perceber que o grupo, qual era a finalidade desse grupo? Era se acolher, era acolhimento. Só que eu entrei com uma mentalidade do seguinte, eu vivi essa história também, e eu sou muito, vamos vencer, vamos fazer acontecer, vamos fazer dar certo. Não é a entidade que chegou e derrubou a vida, a gente pode mudar. E eu comecei a trabalhar isso daí. Só que, de uma certa forma, eu estava desrespeitando as regras do grupo, porque eles queriam esse acolhimento e eu ficava ali falando de mudança, vamos para cima, vamos fazer dar certo. Só que algumas pessoas daquele grupo estavam me ouvindo e estavam obtendo melhoras com as duas ferramentinhas. Então, eles faziam o diário, eles faziam as anotações dos sintomas e eles estavam tendo resposta. Aí um dia eu falei, eu acho que eu vou sair do grupo porque eu estava começando a ser confrontado e as pessoas estavam começando a se incomodar, e aí eu tinha que respeitar. Quando eu saí, 3 pessoas vieram falar comigo. Uma delas se chama Carolina, ela é de Teresina, né? Ela me autoriza sempre a citar o nome dela, obviamente. E ela falou, Léo, faz o seu grupo, monta o seu projeto, porque, olha, eu estou em tratamento há tantos anos e depois que eu comecei a conversar com você, você me ensinou o diário, as coisas estão sendo diferentes. Eu estou tendo uma resposta positiva. Então, assim, monta o seu, faz o seu. No começo de 2016, eu já estava em outra onda profissional. Eu falei, poxa, será? Fiquei naquela dúvida, sabe? Será que faço ou não faço? Falei, eu vou montar. E montei um grupo no chat do Messenger, do Facebook. Fui lá na página da Síndrome do Pânico, inclusive eu conheço a dona da página, e fiz uma publicação lá. Em uma das publicações eu fiz um comentário. Falei, olha, eu estou montando um grupinho pequeno para ajudar pessoas, tenho uma metodologia, 2 técnicas, e estou disposto a ajudar. E chegaram 4 pessoas. 2 do Sul, uma de Minas e a outra da região, acho que do Nordeste. Essas 4 pessoas começaram a trabalhar, a fazer o método, a aplicar. Eu comecei a falar, eu comecei a conversar. E era só 2 técnicas, não tinha mais nada do que isso. Era só o diário e as anotações de sintomas. E eu comecei a dar assistência, comecei a conversar e aquilo foi tomando uma proporção. De repente eles começaram a melhorar, falaram, tem um grupinho no chat do Messenger, vamos lá. Começou a chegar gente. E aí eu não tinha controle mais que o pessoal entrava, eu quero contar minha vida, e ia desabafando, e aquela coisa não era assim, sabe? Tinha todo um esquema. E aí aquilo começou a tomar uma proporção, e eu falei, cara, eu preciso dar um jeito. Eu não tinha tanta ligação, mas eu já estava envolvido. E é a responsabilidade que você tem. E eu falei, eu vou montar então um grupo no Facebook. E na noite do dia 3 de novembro, na madrugada do dia 3 de novembro de 2016, eu comecei o grupo Renascer Pânico e Depressão com 23 pessoas. Que lindo, né? Você sabe assim, a tua história, né, me enche de alegria, porque é uma superação, você experimentou. Você não está falando do que você leu, você está falando do que você viveu.
né? E isso estimula muito as pessoas, porque muitas e muitas pessoas se queixam que elas não são compreendidas. Porque isso não é frescura, né? Isso é um estado que atormenta a vida daquela pessoa. E aí, Leonardo, eu posso fazer uma pergunta? Claro, pode. Posso? Nós já vamos voltar aí. Você vê que assim, você teve uma experiência muito forte, né? Foi falência, o uso da droga, o pânico, a ansiedade, depressão, que tudo fica misturado, né? Mas assim, olhando para essa história toda, parece que tem sentido tudo aquilo que você teve que viver para aquilo que você faz hoje. O que é que você entende como o maior sentido disso? Olha, realmente essa é uma pergunta muito boa, né? Hoje, olhando para toda a história, uma vez, em 2015, eu escutei uma frase do Anthony Robbins, que ele dizia assim: num determinado momento do seu futuro, uma vez que você estabelece um objetivo, você vai olhar para trás no seu passado e você vai ver que todos os pontos se conectam para que você chegue naquele ponto. E hoje eu olho para tudo isso, para o meu entendimento, para a minha personalidade, para a forma como eu consigo entender o transtorno, porque eu falo para todos os meus clientes, eu não trato, né, para as pessoas do Renascer principalmente, eu não trato transtorno, eu trato pessoas. Eu olho para a pessoa. É uma diferença, né? Sim, eu olho para a pessoa. E por quê? Porque ali vem um pouco de mim. Sempre vem. Uma dor que eu vivi, um momento, um comportamento que eu tinha, uma crença que eu tinha, eu estou deparando comigo o tempo todo. Então, todo esse contexto, todas as dores que eu vivi, todo o sofrimento, tudo que eu passei, hoje faz total sentido no profissional e na pessoa que eu me tornei. E eu te não dava para ser assim, diferente, né? Sim, eu te falo assim, sem desdenhar da dor, porque a dor é individual, cada pessoa tem a sua, mas eu sou grato pelo que eu passei. Porque eu te falo com toda convicção, se eu não tivesse passado por isso, eu não seria o homem que eu sou hoje. Ai, com certeza. Isso é fato. Então, assim, eu sou grato por todos esses transtornos, por toda essa dor, porque me transformaram, né? Assim como o Renascer me transforma todos os dias. Então, foi fundamental, foi muito importante que realmente acontecesse, porque num determinado momento, quando eu entendi todo esse processo, eu deixei de olhar para a dor e passei a olhar para mim, porque a dor estava me dizendo algo. Ela me dizia alguma coisa. E é um processo crescente, né? Eu falo para todo mundo, eu continuo em plena transformação, mas uma coisa é fato. O Léo de hoje, ele consegue fazer tudo o que eu fiz lá atrás. Ele consegue fazer. Mas aquele Léo não consegue fazer o que eu faço hoje. E essa divisão, ela é fundamental. Esse é o ponto máximo da transformação pessoal. É quando você modifica seus comportamentos, suas crenças, sua percepção de mundo, e quando você começa a olhar para a vida a partir da sua self, do seu eu, a partir da sua verdade. E realmente ali transforma. Você entende a dor como um mecanismo de ajuda e não como um mecanismo que te atrapalha. E isso só pôde acontecer, tudo que está acontecendo hoje, graças a Deus, todo esse reconhecimento, porque eu tive essa história, eu passei por isso. E posso muito bem falar não só pela parte teórica, mas principalmente pela experiência. Ou seja, quando eu vejo alguém sofrendo com uma crise de pânico, eu me vejo nela e eu estou ali para ajudar, porque eu sinto, entendo e compreendo o que ela está passando. Você viu por que eu fiz assim, como você falou da falência? Assim, ele teve um restaurante, ele aprendeu a fazer alquimia naquele restaurante, como é que ele ia ficar preso? Com tantas habilidades e vivendo uma história tão difícil, sabendo fazer alquimia, a vida tinha que tomar uma providência, não é? Tinha que olhar e falar, gente, olha o seu caminho. Isso é muito rico, Leonardo. Eu sou assim, muito grata de você estar aqui compartilhando conosco essa tua experiência, de mostrar quem é o Leonardo Pessoa, né? E como é que ele se transformou. Aí eu vou fazer mais uma pergunta, posso? Claro, com certeza. Olha, tem uma pergunta, assim, eu costumo, Leonardo, quando eu vou lançar um tema,
Eu sempre pergunto para algumas pessoas se elas têm curiosidade de saber o que é, como é. Sim. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para você, que é Tá. do Joel Lívio de Souza. Ele é de Carapicuíba, São Paulo. Ele diz assim: tenho síndrome do pânico. Tomo remédio X, eu não vou falar o nome do remédio, e percebo que as crises diminuem, mas não vão embora de vez. Será que algum dia vou ser livre? Olha, ele se vê escravo disso. Verdade. Como é isso, Leonardo? O que você conta para ele? Sim, pois é. Esse é um ponto importante, né, na percepção dele diante do processo. Olha, Joel, de fato é possível sim que você consiga vencer esse transtorno com toda certeza. Mas o que eu te sugiro, assim como sugiro para todos, é olhe além do transtorno. Olhe para a sua vida, olhe para o que você está fazendo, olhe para os seus comportamentos, olhe para a sua crença, olhe para o seu ambiente. Porque por mais que há uma influência genética por trás de tudo isso, esse desarranjo neuroquímico, também isso é considerado como suscetibilidade, porque a gente tem a questão ambiental, né? A gente tem a questão comportamental como influência maior. Então, se a síndrome ela insiste em estar na sua vida, é porque ela está te mostrando alguma coisa. Porque, cara, sinceramente, das milhares de pessoas que eu conversei, eu tive a oportunidade de perceber isso. Eu nunca vi uma pessoa, ou quer dizer, poucas vezes, na verdade existe, né? Mas poucas vezes eu vi pessoas que tinham uma condição de vida, se alimentavam bem, tinham bons relacionamentos, tinham um contexto social assim melhor, sabe, uma consciência daquilo que eram, um autoconhecimento muito bom, carregar suas patologias. Você não via. Você enxerga assim, você olha para a patologia e você vê o quê? Pessoas com problemas no relacionamento, problemas na alimentação, você vê com problemas estruturais, financeiros, você vê pessoas com crenças muito enraizadas. Então, assim, o transtorno ele está te dizendo alguma coisa. A pergunta é o que ele está te dizendo. E ele vai, obviamente, se você buscar essa pergunta e a resposta, você vai conseguir vencer, isso é fato. Mas para isso a gente tem que romper essa barreira, como a Marta disse, se perceber escravo de um transtorno, né? Eles estão por um desenvolvimento nosso, comportamental, cognitivo, por uma série de escolhas que nós fazemos na vida. Eu sempre costumo dizer o seguinte: não são entidades que aparecem de repente, normalmente tem história. E eu digo isso com toda, vamos dizer, com toda experiência, né? Por isso que eu relatei um trecho da minha vida, porque drogas, bebida, farra, bagunça, má alimentação, estresse demais, me resultaram nisso. Eu não posso dizer que a síndrome do pânico chegou na minha vida e acabou com a minha vida. Na verdade, não. Ela veio para dizer assim, olha, para. Porque se você não mudar e não parar o que você está fazendo, eu continuo. E daqui é para pior. Aqui vem depressão, aqui vem uma série de coisas, e aí você vai entender o fundo do poço. Então, Joel, você pode sim vencer. Mas a pergunta é, o que a síndrome está te dizendo? Acho que vale a pena buscar essa resposta. Isso, Joel. Dê a mão para você mesmo. Né? É possível. Olha a experiência do Léo, né? É possível. Você pode curar a sua vida. Isso é fato. Com toda certeza. Mais uma pergunta, Leonardo. Olha assim. Ansiedade, pânico e depressão. Quais são as proximidades e os distanciamentos entre elas? Tá. Você sabe que eu tenho uma linguagem muito didática, né? Então eu sempre falo de forma bem didática para que todos possam entender, né? Isso é uma característica que eu trago comigo, né? Porque eu falo com pessoas que não têm uma capacidade de discernimento muito bom, então normalmente são semi-analfabetos, pessoas intelectuais, então a linguagem tem que chegar para todos, né? Então eu sou muito didático, né? Eu sou bem simples na minha fala. Isso é importante para que o projeto possa ter desenvolvimento. Então, assim, a aproximação que existe entre elas é justamente aquilo que você citou sobre o quanto elas castigam, né? O quanto prejudica, o quanto dificulta a vida daqueles que são acometidos.
Agora, existe um distanciamento com relação aos sintomas e às características, né? A depressão, você tem perda da felicidade, da autoestima, da autoconfiança, você tem uma queda de energia muito grande, você tem uma dificuldade de esperança, né? A depressão, ela é angustiante, ela é muito parecida com a tristeza, então a pessoa se confunde, demora para ter o diagnóstico. Porque a tristeza é aquela dor emocional, aquela coisa que tem uma linha ali, ela tem um ponto específico, você sabe por que você está triste. A depressão não. Então ela confunde você em diversos aspectos, porque você não tem um direcionamento. Por que eu estou triste? Eu não sei. Né? E a pessoa fica confusa. E a depressão tem essas características. E ela é subdividida em depressão maior, depressão leve, tem a moderada e tem a antiga distimia, que hoje é conhecida como depressão persistente. Provoca na pessoa aquele sintoma de anedonia, né, que é a falta de prazer na execução das tarefas do dia a dia. Então a pessoa se arrasta pelo mundo. A depressão, assim, a ansiedade, ela já tem um aumento do medo, né? Ela já potencializa aquela sensação de alerta. É sempre aquele pensamento no futuro que diz para mim que, poxa, tudo vai dar errado, tudo que eu fizer não vai dar certo. A pessoa cria essa condição mental e ela é muito física, né? A pessoa tem dores no corpo, ela tem sintomas muito aparentes, como a arritmia, formigamento, a sudorese. Então, a ansiedade, ela parte muito para esse lado. E tem também a questão de que a ansiedade, ela é como se fosse... Nós temos dois mecanismos ali, que seria a preocupação e o medo, que são mecanismos normais, naturais, de todo o cérebro saudável, e quando eles estão exagerados, entra a ansiedade. Então, a gente começa a se preocupar demais, a ter medo demais, e aí acaba que nesses dois polos você tem as diferenças entre elas e se aproximam pelo quanto castigam, o quanto dificultam e o quanto judiam das pessoas. Isso é fato. Isso é maravilhoso, saber essa diferença, né? Porque muitas Sim. pessoas, elas se intitulam, né? Elas se rotulam, eu sou depressiva ou sou ansiosa, né? Eu tenho a síndrome do pânico, é minha, né? Eu tenho uma síndrome do pânico. E isso faz com que ela viva sintomas que as outras pessoas dizem que existem, não é? Que ela não se aprofunda, e eu sou grata pela sua parte didática, né? De você poder deixar claro para as pessoas como é, né? E como está. Aí eu vou fazer mais uma pergunta. Ai, eu estou cheia de perguntas. Ó, como é que você, dentro do projeto Renascer, né? Da metodologia, porque é uma metodologia, né? Do Renascer, como é que você olha essas autorrotulações? Como é que você lida com isso dentro do projeto? Essa é uma característica muito social, né? A gente sempre tem a necessidade de pertencer a algo, né? E principalmente quando a gente não tem muito sentido ou muita ideia do que está acontecendo, a gente pega algum termo para se apropriar daquilo e ser aquilo. O grande problema é isso. Eu já conversei com muitas pessoas no Renascer que tinham depressão através do Google, né? Eu falei, mas tem diagnóstico? E é um dos critérios, eu sempre pergunto, tem diagnóstico? Eu já li no Google. Né? Aí é complicado. Então, assim, o que normalmente eu comento com as pessoas? Não se apropriem de diagnósticos. Por quê? Uma vez que você se auto-intitula alguma coisa, você se comporta como aquela coisa. Então, às vezes, você tem uma tristeza pontual de uma situação que você não está resolvendo e é somente aquilo. Não é um quadro depressivo. Só que você se auto-intitulou depressivo. E o que acontece? Você vai se comportar como depressivo. É o exemplo do campeão, né? Você nunca vê um campeão dizendo assim, eu sou mais ou menos, ou eu sou um fracassado que deu sorte. Ele sempre fala, eu sou o campeão. Porque a linguagem faz toda a diferença, segundo algumas bases teóricas, no desenvolvimento comportamental. Então, quando eu digo eu sou um depressivo, eu vou me comportar como um depressivo. Eu sou um ansioso, eu vou me comportar como um ansioso. Agora, isso não isenta o diagnóstico, mas é importante a gente ter ciência de que, independente de qualquer coisa, você precisa entender a diferença entre ser diagnosticado e se auto-intitular alguma coisa. Porque senão você vai se comportar como tal, você vai virar refém. Então, assim, se eu sou um depressivo, estou diante de um relacionamento, que é uma das queixas mais comuns, que problemático, como que eu vou me comportar? Como depressivo. Como o depressivo se comporta? Com tristeza, com incapacidade de lidar com os problemas. Ou seja, você começa a associar tudo que é dito.
E aí seu comportamento é um reflexo. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado para não tentar se enquadrar e se encaixar em termos ou em condições que a gente não tem certeza sobre elas. Ah, mas eu tenho um diagnóstico de depressão. Tudo bem, você trata, mas isso não significa que você você está. Estar é diferente de ser. Exatamente, é muito né? diferente. Sim, justamente. Literalmente então, assim, diferente. você pode mudar. Justamente. É bem basicamente isso, né? Estar uma coisa é diferente de ser uma coisa. Né? Então, a gente precisa entender essa parte. Leonardo, tem uma pergunta aqui da Elisângela Armínia Canuto. Ela é do bairro da Penha, em São Paulo. Legal. Sou ansiosa e minha ansiedade me impede de fazer as coisas corretamente. Sofro por não conseguir realizar as atividades no meu trabalho. Os outros sempre são melhores. Tenho medo de perder o emprego. Já fiz vários tratamentos. Hoje estou em terapia. Vivo cada momento a duras custas. Será que a terapia vai me ajudar? Legal, excelente pergunta. Elisângela, né? Elisângela. Tá. Elisângela, a terapia, sim, ela pode te ajudar, mas ela não vai salvar. A psicoterapia, ela trabalha dentro de uma abordagem que é a abordagem mais saudável para o nosso cérebro, que seria em termos de desenvolvimento, que é o aprendizado e a comunicação. Nosso cérebro aprende dessa forma. Além de tudo, a psicoterapia, né, ou a terapia, ela pode te ajudar a trabalhar com distorções cognitivas, com erros, né? E fazer com que você olhe mais para você e entenda, por exemplo, do porquê você compara o trabalho das pessoas como sendo melhores do que o seu. Trazer esse entendimento vai fazer com que você tome novas medidas, novas mudanças, novos comportamentos. Então, assim, a terapia ela pode te ajudar. Mas onde vem o resultado? Em você. O resultado é sempre do cliente ou do paciente. É sempre da pessoa. Porque, assim, é como um livro. Você lê esse livro, o conhecimento só vai depender de você, porque você vai ter que absorver, você vai ter que aplicar, você vai ter que trazer tudo isso para dentro e internalizar. A terapia é a mesma coisa, assim como o remédio, assim como o método. São meios que te levam para algum lugar. Qual lugar é esse? Se está bem definido na sua cabeça, você precisa entender que é você que vai caminhar, é você que vai passar, é você que vai fazer dar certo esse processo. Então, se já são várias terapias, se já são vários métodos, pare e reflita qual é a sua entrega com relação a tudo isso, se está difícil para você, se está difícil, procure novos métodos, procure pessoas que te possam indicar tratamentos, porque assim, o profissional conta, o método conta, o remédio conta, mas veja qual é a sua entrega nisso tudo, a sua linguagem também, a sua crença diante disso, porque sim, a terapia pode te ajudar, mas depende de você, depende da sua entrega, depende do seu investimento, depende de uma série de características do seu comportamento que vão fazer com que esse resultado chegue. Não se sinta pressionada por isso, porque não estou colocando uma pressão dizendo, olha, você que vai vencer. Claro que todo o contexto contribui, mas assim, você determina essa história. A sua entrega, a sua dedicação, a sua vontade, a sua forma de aplicar as técnicas, é ali que mora o seu resultado. Então, às vezes, você teve terapias que não te forneceram isso. Talvez você não se adequou, não se entregue. Continue procurando, pesquisando, porque uma hora vai dar certo, você pode ter certeza. Eu quero agradecer ao Joel, né, e à Elisângela por fazerem perguntas, colocações tão ricas, que deu a oportunidade de você nos contar de uma forma simples e didática como é que isso funciona. Muito bem. O que levou você assim a entrar ao Renascer como um projeto social? Né? Eu vejo hoje, e estou nessa área há muitos anos, o projeto social demanda entrega, demanda desapego, né? Demanda a abdicação de um monte de coisas. O que te levou, Leonardo, a fazer esse projeto social? Olha, existem muitas coisas que estão relacionadas ao renascer, né? O principal dela é a minha experiência, né? Eu entendo que todo esse conhecimento, ele
ele surgiu na minha vida como uma resposta para uma missão, algum projeto que eu deveria aplicar. E o Renascer é esse projeto. Eu não fazia ideia do que era síndrome do pânico, eu não fazia ideia do que era transtornos ansiosos, eu não fazia ideia do que era depressão, conhecimento técnico. E antes mesmo disso, eu já tinha ferramentas para lidar com esse processo. Então, assim, eu acredito que isso veio até a mim. E se veio até mim, vai até o próximo. E não será cobrado. Eu percebi ao longo desses anos que existe uma carência muito grande, né? Principalmente na população mais pobre, nas pessoas de classe média baixa, e estão ali na linha da pobreza. Eles não têm bons atendimentos, eles não têm bons métodos, eles não têm uma boa assistência. O Renascer é composto por maior parte de pessoas que são humildes, pessoas que não têm uma condição financeira tão boa. Então, isso veio até a mim, isso vai até eles, com muita entrega, com muita dedicação, com muito carinho, com muita vontade, fazendo sempre o que é possível para todos eles. Sem contar que é um ponto de transformação muito grande. É um ponto que me transformou, é um ponto que transforma muitas pessoas e me transforma todos os dias. E já me perguntaram várias vezes por que do Renascer. Eu falo, eu não sei responder direito, sabe? Eu não tenho uma resposta. Às vezes eu não paro e fico assim, por que eu faço tudo isso de graça? Né? Porque várias gente já me procuraram e falaram, não, vamos vender, vamos colocar o Renascer, esse método precisa, que você vai virar uma autoridade. E eu falo, não, o meu propósito está comigo é o seguinte, enquanto o método Renascer existir, ele será gratuito. As pessoas que chegarem no Renascer, elas terão todo esse método, toda essa assistência, todo esse suporte gratuitamente. Ah, mas por quê? Não faço a mínima ideia. E também não quero saber, porque eu executo, entende? Eu simplesmente abro esse computador, faço o que eu tenho que fazer, posto, divulgo, converso, atendo voluntariamente, faço sem me perguntar e sem me questionar, eu simplesmente faço. Faz com amor, gente, faz com amor. Justamente. Vocês não têm ideia do amor que ele dedica a esse projeto. Justamente. Então, assim, são questões que, para mim, é muito interna e eu não procuro respostas para elas, sabe? Não é pelo reconhecimento, não é pelos obrigados, porque centenas já me bloquearam, né? Eu ajudei, as pessoas bloquearam, porque elas entenderam o que era aquilo. Bom, eu recebi o que eu precisava, eu fui embora. E está tudo bem. Entende? Não é pelo reconhecimento, é por eles, é por essa missão, é por esse projeto. A gente tem na mão algo muito forte. O Renascer é muito forte nesse sentido, porque não é só frase motivacional, não é só texto que eu coloco. Tem um método ali, tem um caminho, tem uma estrutura, e tem pessoas que estão chegando, se reunindo para dizer, não, vamos vencer, vamos fazer diferente. Cria-se uma comunidade com uma personalidade, com um propósito. Então, o Renascer é isso, e sempre será gratuito. Sempre. Né? Você entende por que eu coloquei o título da nossa entrevista hoje? Renascer em Vida. Gente, é uma oportunidade gigante, né? De poder saber onde está a sua dor e o que originou e o que é que você vai fazer com ela. Aí a decisão é sua, né? Sim. Leonardo, a gente já está quase no final da nossa entrevista. Olha como foi um papo gostoso, né? Sim, descontraído e informativo demais, né? Eu gostaria, se fosse possível, que você contasse para nós, né, um pouquinho desse protocolo que você usa no projeto Renascer. Tá. Bom, a estrutura, vou começar pela estrutura, depois eu passo pelo método para as pessoas se situarem, né? Bom, a estrutura do Renascer, assim, tem um grupo principal no Facebook, que é um grupo onde eu faço publicações recorrentes. Lá eu procuro proporcionar reflexões e incentivar mudanças de comportamento. Então, eu estou sempre postando alguma coisa que esteja relacionada com o desenvolvimento dele. Além disso, eu tenho 2 grupos no WhatsApp. Um para download do método, que você só entra lá, recebe o método e sai, não precisa ficar. E o outro que é de interação. Qual é a proposta da interação? Não há desabafo. Desabafo é direto comigo. Quer desabafar, vem conversar comigo, porque eu vou escutar, eu vou ajudar, eu vou direcionar. Se é para aquele desabafo coletivo, acaba se tornando um problema, porque as pessoas vão ficar somente desabafando e não vão querer mudar. Então, lá, a zona de conforto, né? Elas acabam entrando nisso porque é uma forma que eles encontraram, é um recurso. Só que a gente precisa mostrar que esse recurso ele tem limite.
Uma coisa é você desabafar de vez em quando, outra coisa é você usar como recurso para aliviar suas dores e aquilo que você não quer modificar. Então, no Renascer, a gente tem essas regras, né? E tudo muito estruturado. Ali você tem voluntários também que dão direcionamento, que conversam, que ajudam. E aí você tem o método. O método é uma terapia complementar. Eu deixo sempre muito claro, ele não substitui um tratamento. Ele não é o substituto de uma terapia, mas ele pode sim contribuir com a vida das pessoas, assim como já contribuiu com a vida de milhares de pessoas. Eu até te mandei uma planilhinha com alguns depoimentos, Isso, né? De coisas que eu recebo constantemente, frequentemente. Qual que é a linha do método? A linha do método é observação, identificação, enfraquecimento de fontes, de gatilhos e mudança de comportamento. Então, o método ele é muito direcionado para isso. Se você pegar, você tem o diário, você tem o adquirindo consciência, você tem a escrita terapêutica, que ela tem uma proposta, né? Que é uma técnica, essa não é minha, eu peguei na internet, que é uma proposta de você simplesmente desabafar, mas até ali você tem um desabafo direcionado, você tem a técnica para lidar com os pensamentos negativos, tudo está relacionado para todos os momentos e as sugestões de mudança de comportamento. Ou seja, você vai se observar, você vai aprender mais sobre o seu comportamento, você vai entender mais, até para os momentos de recaída, né, que é lidando com as crises, que agora me fugiu o nome da técnica, que eu uso um aplicativo, onde você vai mensurando os seus dias. Então, assim, hoje foi um dia bom, foi legal, foi razoável, bacana. Ontem foi um dia ruim e tal. Você faz esse banco de dados. No momento que você tem uma crise, que você tem uma recaída, e é normal que isso ocorra, quando você começa a mudar, você lê lá. Você vai lá ver, você fala, poxa, então peraí, hoje eu estou tendo uma crise e faz 15 dias que eu venho tendo dias bons. Por que eu vou desistir? Não tem por que desistir. E até nisso o método pensa para que as pessoas possam realmente se preparar. E aí tem sugestões de comportamento. Ou seja, o método ele é todo montado para essa área de transtornos ansiosos e depressivos. Lembrando que depressão maior ou moderada, eu sugiro que faça com acompanhamento profissional. Sempre, né? Agora, a depressão leve, o transtorno ansioso, a síndrome do pânico a partir do diagnóstico, o método, se a pessoa não tem condições de pagar por um tratamento, o método pode ser uma porta de entrada aí para ela poder dar início, esse pontapé inicial para começar a mudar a vida dela com relação a esses transtornos. Né? Que rico isso, né? Amém. É muito rico. Leonardo, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, e que peninha que nós já chegamos ao final, né? Que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né? E vou pedir que você compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que você puder. O Leonardo está disponibilizando uma metodologia que vai ajudar muita gente em várias partes do mundo, independente de onde ela esteja. E você, que é um agente modificador, né, transformador, vai poder ajudar muitas pessoas levando essa metodologia. Então, Leonardo, eu quero que você deixe uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo. Bom, uma mensagem para todos é que a gente tem esperança, né? Esperança não um conceito batido, mas esperança na nossa capacidade de mudar. Que a gente possa olhar para dentro e entender que nós temos responsabilidade, não culpa pelos eventos da vida, mas responsabilidade. Que a gente possa refazer e observar os nossos comportamentos, as nossas crenças, as nossas percepções, para que o mundo possa ser diferente mediante aquelas mudanças que a gente está buscando. Não somos reféns do meio, não somos reféns de nada, mas podemos ser reféns das nossas ideações, podemos ser reféns dos nossos comportamentos, podemos ser reféns do nosso jeito turrão, né, das nossas crenças. Então, assim, traga para você essa autorresponsabilidade. Entenda que você tem essa capacidade de modificar a sua vida. E não estou dizendo de grandes modificações, não estou dizendo que você tem que atingir o topo da montanha, não estou dizendo que você tem que ter o sucesso financeiro, mas você tem que ter sucesso na sua vida.
a partir daquilo que você escolhe para você. E isso só você vai poder fazer. Só você vai conseguir se desenvolver e trazer esse sucesso, seja lá o que ele significa para você. Então, a mensagem é: tenha autorresponsabilidade, olhe para você. É possível mudar. Isso não é um discurso motivacional. Vocês viram a minha vida, viram tanto que eu passei e o que eu poderia simplesmente ter desistido. Eu tenho argumentos suficientes para poder ter tirado a minha vida, porque foram muitos altos e baixos, mas eu não desisti. E eu não sou melhor que você, eu não sou melhor que ninguém é melhor que ninguém, só que a gente faz escolhas. Quais são as escolhas que você está fazendo na sua vida? Essa é a questão. Então, você só vai poder responder essa pergunta se você tiver esse processo de autorresponsabilidade internalizado em você. Essa é a mensagem que eu deixo para todos. Espero que tenha sido bacana. Olha, gratidão, Leonardo. De novo, não vou cansar de dizer da minha alegria de ter você aqui, né? Da minha admiração por você. A minha gratidão, eu tenho certeza que a gratidão de muitas e muitas pessoas que estão nos ouvindo, né? E poder aplicar essa metodologia. E aí, na descrição do vídeo, você vai ter o contato do Leonardo, vai ter lá as redes sociais do Leonardo, para que você possa fazer contato com ele, se você quiser, e você possa encaminhar para as pessoas que precisam. Nós somos gratos pela vida, né? E o Leonardo aproveitou as piores dificuldades que um ser humano passa, né? Que chega lá no fundo do poço e às vezes não tem uma mão para tirar ele de lá, né? Sim. Mas isso fez parte de um projeto que ele havia se desviado por algum motivo, né? Ele tinha um projeto de vida, né? Eu falo que a gente nasce com já uma porção de tarefas para cumprir, né? Mas também para aproveitar a vida de forma saudável e alegre. E essa tarefa, talvez ele tenha se desviado do caminho. Então a vida fez uma volta gigante para trazer ele de volta para o ponto de decisão. E o ponto de decisão de aproveitar a vida, de ser presente na própria vida, de renascer naquela vida. Eu sou muito grata, Leonardo. Sou grata pela vida e por todas as bênçãos de aprendizado que tenho tido nesse programa. Nós já estamos em 14 países. E você, Leonardo, vai fazer a diferença em vários e vários lugares. Minha gratidão. Até breve e com certeza você vai voltar aqui para contar muito mais para nós desse projeto. E se você quer o projeto Renascer, faz contato com o Leonardo. É gratuito. Tá bom? Um beijo, Leonardo, no seu coração. Um beijo para você que nos assiste e até breve. Obrigado, Marta. Deus te abençoe muito. Até. Amém.